Olá, quinto ano, tudo bem? Estamos de volta, hoje terça-feira, 18/5, né, 18 de maio. Como está aí na atividade de vocês, na folhinha? Assistiram ao vídeo que foi proposto, né, um videozinho do YouTube mostrando algumas imagens, né, da região sul. Nós vamos estar falando um pouquinho de cada uma das regiões do Brasil. No primeiro bimestre, nós falamos que o Brasil tem 5 regiões, né? Lembram das 5 regiões? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é a nossa, né? Nordeste e Norte, tá? Então, nós temos 5 regiões. E aí, agora a gente vai estar falando um pouquinho desse bimestre, um pouquinho de cada uma delas. Características, quais são os estados, as capitais, né? Enfim. E nós vamos começar, então, pela região sul. Vamos começar de baixo para cima no mapa, né? Porque geralmente o mapa fica em pé nas paredes, né? A gente começa de baixo para cima, tá? Esse texto é do Wellington Souza Silva, né? Falando um pouquinho em resumo das características e de como é a região sul do Brasil. Então, inicialmente, o que nós temos que prestar atenção é que a região sul ela é formada por 3 estados, que são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá? E aí nós temos o Rio Grande do Sul, a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, de Santa Catarina a capital é Florianópolis e de Paraná a capital é Curitiba, tá? Então essas 3 cidades são as cidades que formam a região sul do Brasil. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre densidade demográfica, né? A gente já falou que a densidade demográfica é a quantidade de população que existe por parte, né? Por pedaço do território. Então a gente tem 50,2 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então se a gente pegar um quilômetro quadrado, né? Quilômetro nos 4 lados, e dividirmos igualmente, né, nós teremos 50,2 pessoas, aproximadamente 50 pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então, a área aproximada da região sul é essa que nós estamos vendo aqui, 576.774.000,3 quilômetros quadrados. E tem uma população de aproximadamente 29 milhões de habitantes, os 3 estados juntos, tá? Falando um pouco do relevo do sul, né? Nós temos o Planalto Meridional, se localiza na área mais ao norte da região, onde é possível encontrar as cataratas do Iguaçu. Ao sul da região encontramos os campos, né? Que são regiões mais planas, né? Bem mais sem morros, sem serras. E aí nós contamos com o nome lá no sul dessas regiões, né, de coxilhas ou pampas, tá? A formação dos pampas também gera o nome do tipo da vegetação que se encontra no local. É uma vegetação rasteira, né, de grama, gramíneas, dominadas pelas pradarias, que é esse tipo de grama, tá? Com isso, a característica do bioma brasileiro dos campos sulinos, né? A gente sabe que no sul do Brasil a gente tem várias regiões de campo, de planícies e planaltos, né? E aí na área dos planaltos a gente encontra formação vegetal típica da região sul chamada de mata de araucárias, que são os pinheiros de araucária, tá? Vocês viram no vídeo, né? As formações, o tipo de árvore que são as araucárias. É uma região que possui um clima subtropical, pois está abaixo da linha do trópico de Capricórnio, então está bem ao sul, mais próximo do hemisfério sul, né? Pertence ao hemisfério sul, mais próximo ao polo sul, desculpa. Então esse tipo climático ele se caracteriza por ter as estações do ano bem divididas. Então lá no sul do Brasil a gente consegue observar
o outono, o inverno, a primavera e o verão bem definidos, bem divididos, tá? Coisa que aqui a gente não tem. Aqui a gente tem geralmente duas estações, né? Uma estação no verão quente e chuvosa e outra estação no inverno mais fria e seca, tá? Lá no sul não, lá no sul é bem dividido, inclusive com invernos bem intensos, né? A gente tem formação de geadas, de neve, e também os verões são bem quentes, com altos índices de chuva, tá? E aí no meio dessas estações nós temos o outono, né? Entre o verão e o inverno nós temos o outono, que é quando as árvores, né, perdem as folhas vão amarelando e perdendo, a gente tem bem definido. E aí é como se fosse uma preparação para o inverno. E a primavera, que é o florescer, né, das árvores, das plantas, das flores, as brotações, enfim, ela é uma preparação também para a época do verão, tá? Então lá são bem definidas essas estações. A hidrografia do sul, a hidrografia a gente fala de rios, né, importantes que nós temos. Então nós temos a bacia do Rio Paraná, onde nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma grande usina, né, que abastece grandes regiões com energia elétrica, que ela se localiza na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, que é um país vizinho, né? E aí, por ela se situar nessa divisa, então ela é uma usina binacional. Ela tanto oferece energia elétrica para o Brasil, quanto oferece energia elétrica para o Paraguai, tá? Outro caráter lógico dessa bacia do Rio Paraná são as cataratas do Iguaçu, né, que é um ponto turístico que nós temos no Paraná, no estado do Paraná. E outras bacias da região são as do Uruguai, do Rio do Uruguai e do Atlântico Sul, tá? A bacia do Paraná se forma posteriormente com a do Uruguai, né? Ela vai se juntar na bacia do Prata, lá embaixo, quase terminando o estado do Rio Grande do Sul, e que é a mais importante área sul da América do Sul, tá? Bom, a economia da região sul é bem diversificada. Nós temos o segundo maior PIB do Brasil, que seria a renda, né? Então seria a segunda região mais rica do Brasil, apesar dela ser pequena, também como a região sudeste, que é a mais rica. Mas o que acontece? Existe uma grande concentração de população, tanto na região sul quanto na região sudeste, tá? Suas atividades principais são do setor agropecuário, industrial e prestação de serviços, tá? Nós temos esse desenvolvimento tanto agropecuário, industrial e prestação de serviços nas três unidades da federação que estão nessa região, tanto no Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, quanto Paraná, tá? Tem uma pecuária forte no Rio Grande do Sul, na região das Coxilhas, dos Pampas, mas é mais concentrado nessa região só, não é distribuída nos 3 estados, tá? Então lá a gente tem uma facilidade grande da criação de gado, que são aquelas planícies que eu falei no começo, os Pampas, as Coxilhas. Então a gente tem uma alta produtividade de carne bovina nessas regiões, tá? Nessa região do Rio Grande do Sul, específico, né, do estado do Rio Grande do Sul. Bom, diferente do restante do país, qual que seria, né, uma característica bem específica da região sul? Ela foi colonizada bem maciçamente e massivamente por alemães e italianos. Então, assim, a gente tem uma cultura de imigrantes alemães e italianos muito presente na região sul, tá? Eles receberam na época que eles chegaram, né, tanto da Alemanha quanto da Itália, grandes incentivos do governo do Brasil para estarem indo a essas regiões e se implantando lá e desenvolvendo essas regiões, e isso aconteceu, tá? Para isso eles ganhavam extensões de terra para cultivar, trabalhar e desenvolver.
e isso aconteceu. A maioria das cidades da região sul, né, dos estados da região sul, predominam ou a cultura italiana ou a cultura alemã, e lógico, depois com a vinda de outros imigrantes também, tá? A gente vê assim muito reflexo dessa colonização na arquitetura das casas, as comemorações, o desenvolvimento da cultura nessa região sul, bem característico, né, e com muitas características vindas desses dois grupos de imigrantes alemães e italianos, tá? Entre outras comemorações tradicionais, o sul do Brasil ele é bem peculiar culturalmente, né? Como a gente tem no Nordeste também algumas peculiaridades bem importantes. A região sul ela tem comemorações bem tradicionais, né? Do sul tem uma tradição muito forte. Então nós temos aí a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é bem característica. Nós temos danças, né? Bem típicas do Rio Grande do Sul, e temos festas também como a festa da uva, por exemplo, que é bem tradicional porque é uma região que cultiva, né, muito a uva para as indústrias, né, e fábricas de indústrias de vinho, né. Dentre os pratos típicos nós temos a barriada, a marreca e o arroz carreteiro, o churrasco famoso que não está aqui, e o chimarrão não é um prato típico, mas é uma bebida típica gaúcha, né? Que é feito com a erva mate e numa vasilha, né? Num recipiente específico que se chama cuia, tá? Então essas são algumas peculiaridades e curiosidades da região sul. Vocês viram no vídeo também, né? Que eu coloquei o link aí no vídeo do YouTube, dá pra ver melhor algumas coisas dessas que eu expliquei pra vocês, tá? E aí nós temos algumas atividades bem tranquilas, tá? Pinte cada estado da região sul de uma cor diferente, lembrando que nós temos que evitar pintar de azul, né? Quando a gente fala de território, porque azul representa a água, então geralmente a gente não pinta estados, enfim, de azul, tá? Ligue cada estado da região sul à sua capital, bem tranquilo. A sigla de cada estado da região sul, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, qual que é a sigla? Então, vamos dar uma pesquisadinha, tá? Pinte no mapa do Brasil apenas a área que corresponde à região sul, tá? Ela está até demarcada, é só vocês observarem direitinho. Na segunda parte, por ter a maior parte do seu território abaixo do Trópico de Capricórnio, a região sul é a mais fria ou a mais quente do nosso país. Falei isso, né, durante a minha explicação. 2. O clima que predomina na região sul também falei, tá? E tem no texto. Normalmente geadas e nevascas são comuns na região sul em qual estação do ano, tá? Então, quando elas acontecem. A região sul tem forte influência dos povos europeus, principalmente, também falamos, né, no texto. E marque V para verdadeiro e F para falso, tá? Então, vocês vão ler cada uma das frases e marcar se elas são verdadeiras ou falsas, certo? Um ótimo trabalho a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo grande!